Você já percebeu que, na Fórmula 1, as coisas mais importantes quase nunca acontecem sobre os holofotes? Enquanto todo mundo espera a primeira corrida do ano, longe das câmeras oficiais, longe das coletivas ensaiadas e das frases prontas, a Fórmula 1 já está em movimento. Carros na pista, engenheiros em silêncio absoluto, pilotos testando limites que ninguém mais vê. Hoje foi assim. A estreia dos testes secretos da Fórmula 1 finalmente aconteceu. 7 equipes na pista, pouca informação oficial e muitos sinais claros de que 2026 já começou para valer. E se você acha que isso é só treino escondido, fica comigo, porque o que apareceu hoje diz muito mais do que parece. Esses testes não existem para impressionar. Eles existem para responder perguntas. Perguntas que podem definir uma temporada inteira. Como o carro reage sem peso de combustível? Onde o novo pacote aerodinâmico realmente funciona? O que acontece quando ninguém está olhando? E foi exatamente isso que vimos. Logo cedo, o silêncio do paddock foi quebrado pelo som mais aguardado do ano, o som de um carro de Fórmula 1 acelerando pela primeira vez em 2026. Nada de pintura especial, nada de câmeras on-board liberadas, mas para quem sabe olhar, cada saída de box conta uma história. 7 equipes participaram desse primeiro dia e cada uma chegou ali com um objetivo muito claro. Algumas queriam confirmar conceitos, outras corrigir erros de 2025 e algumas simplesmente sobreviver à nova era técnica que está batendo a porta. E sim, teve brasileiro na pista. Gabriel Bortoleto fez sua estreia nesse ambiente silencioso e implacável da Fórmula 1. Sem aplausos, sem entrevistas longas, só trabalho. E isso diz muito, porque esses testes não são sobre velocidade pura, são sobre confiança. Bortoleto entrou no carro sabendo que cada volta seria analisada milimetricamente. Trajetória, frenagem, feedback no rádio, nada passa despercebido. Para um piloto jovem, esse é o verdadeiro batismo. Não é sobre ser rápido, é sobre ser preciso. Enquanto isso, do outro lado do paddock, equipes mais experientes estavam focadas em algo ainda maior: entender se o caminho escolhido está certo. Algumas apostas já ficaram claras logo nas primeiras horas. Vimos carros com aerodinâmica visivelmente mais limpa, menos apêndices, menos soluções exageradas. Isso não é acaso. A Fórmula 1 está caminhando para uma fase onde eficiência vale mais do que agressividade visual. E quem entendeu isso cedo pode sair na frente. Teve equipe rodando com sensores por todo o carro. Teve equipe escondendo o assoalho como se fosse um segredo de estado. E teve equipe claramente testando configurações que jamais veremos em um fim de semana de corrida. Porque aqui, errar faz parte do plano. Um detalhe curioso foi a forma como os carros se comportavam em curvas de média velocidade. Alguns extremamente estáveis, outros claramente nervosos. Isso revela muito sobre o equilíbrio mecânico e sobre como cada equipe está lidando com a distribuição de peso e o novo comportamento dos pneus. E quando falamos de pneus, sim, eles são protagonistas silenciosos desse dia. As equipes estão tentando entender janelas de funcionamento, temperatura ideal, desgaste real. Porque em 2026, errar nisso significa perder corridas antes mesmo de elas começarem. Outro ponto que chamou a atenção foi o ritmo constante de algumas equipes. Não rápido, constante. Isso é um sinal clássico de que o carro está previsível, e na Fórmula 1, previsibilidade é ouro. Enquanto alguns carros pareciam lutar contra si mesmos, outras simplesmente faziam o trabalho, volta após volta, sem drama. E é aí que mora o perigo para o resto do grid. Porque carros que não chamam a atenção nos testes costumam chamar a atenção quando vale ponto. Teve também quem aproveitasse o teste para algo ainda mais básico: confiabilidade. Paradas longas nos boxes, capós levantados, engenheiros mergulhados em dados. Nada disso é sinal de fracasso, muito pelo contrário. É sinal de que problemas estão sendo encontrados agora e não na primeira corrida do ano. E isso separa equipes grandes de equipes que só parecem grandes. Voltando aos pilotos, foi interessante notar como alguns nomes mais experientes trataram o dia quase como um ritual. Entrar, testar, voltar. Sem exageros, sem correções bruscas.
Eles sabem exatamente o que estão procurando sentir no volante e sabem exatamente quando algo não está certo. Já os pilotos mais novos mostraram intensidade, correções rápidas, feedback constante. É assim que se aprende rápido na Fórmula 1. E é assim que equipes descobrem se podem confiar em um piloto quando o carro ainda não está perfeito. Outro detalhe que passou despercebido para muitos: as simulações de largada. Mesmo em testes secretos, elas acontecem e dizem muito sobre o comportamento da embreagem, do torque e da entrega de potência. Teve equipe claramente satisfeita. Teve equipe repetindo o procedimento várias vezes. Nada é coincidência. A Fórmula 1 é um esporte onde cada detalhe conta, e esses testes são o laboratório máximo disso. O mais fascinante é que mesmo sem tempos oficiais divulgados, mesmo sem rankings, quem acompanha de perto consegue sentir o clima. Algumas equipes saíram da pista mais leves, outras visivelmente preocupadas. E isso, acredite, aparece no jeito como desmontam o carro no fim do dia. Pouca conversa, muito olhar sério. Enquanto isso, outras equipes já pareciam um passo à frente. Fluxo tranquilo, decisões rápidas. Esses sinais são pequenos, mas consistentes, e normalmente eles se confirmam quando a temporada começa. No fim das contas, o primeiro dia de testes secretos não entrega respostas definitivas, ele entrega pistas. Pistas sobre quem acertou o conceito, quem ainda está procurando soluções e quem pode surpreender quando ninguém mais estiver escondendo nada. E talvez esse seja o maior charme da Fórmula 1. O que acontece longe das câmeras define o que veremos diante delas. Esses testes não ganham manchetes, não rendem troféus, mas constroem campeonatos. E se você gosta de Fórmula 1 de verdade, esse é o tipo de dia que faz o coração bater mais forte. Porque agora, oficialmente, não é mais expectativa, é realidade. A temporada começou nos bastidores. E se você quer continuar entendendo o que está por trás de cada detalhe, de cada decisão e de cada carro que entra na pista, fica por aqui. Deixa o seu like se esse tipo de conteúdo te prende. Comenta o que mais te chamou a atenção nesses testes. E se inscreve para não perder nada do que realmente importa na Fórmula 1. Porque enquanto muitos só olham para o domingo, a gente está de olho em tudo o que acontece antes dele.